Vamos à leitura da Bíblia. Efésios capítulo 2, versículos 6 a 10. Assim está escrito: E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração, em nossa mente e em nossa vida. Pois bem, meus queridos, este capítulo 2 começa dizendo que ele nos vivificou. E o nosso último estudo em Efésios foi exatamente enfatizando esta vida que o Senhor nos deu. No versículo 6, ele repete, ele diz que nos ressuscitou. De fato, Cristo nos trouxe a vida. Estávamos mortos em ofensas e pecados, estávamos condenados, estávamos perdidos, e Cristo veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Cristo veio nos transmitir vida. E, de fato, o novo nascimento é uma ressurreição. O novo nascimento é Cristo trazendo o homem da morte espiritual, trazendo o homem da condenação para a vida eterna. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo opera este grande milagre na vida do ser humano. Quando nós somos concebidos em pecado. Já nascemos condenados. Nascemos espiritualmente mortos. Nascemos espiritualmente mortos porque somos descendentes de Adão. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Por nascermos mortos, só podemos nos aproximarmos de Deus por meio do novo nascimento. A única maneira de adentrarmos ao reino de Deus é por meio do novo nascimento. Aquele que não nascer de novo não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. E é nesse novo nascimento que ocorre a magnífica ressurreição. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Ou seja, na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomamos parte. Passamos então a termos vida espiritual. É verdade que antes de conhecermos a Cristo como Salvador pessoal, nós vivemos sem a menor sensibilidade para com a verdade, sem a menor sensibilidade para com Deus. Somos cegos, sem sentido para com a palavra de Deus. Alguns meses atrás, minha esposa Suzana sofreu um acidente doméstico, cortou uma das suas mãos, e eu a acompanhei ao hospital, e lá conversando com o enfermeiro que a atendia, eu perguntei se ele conhecia um irmão, amigo muito querido, o irmão Dr. Erivaldo. E ele disse sim, que conhecia muito. Perguntei como ele estava. Ele disse que estava afastado das funções do hospital, e contou uma história pitoresca que ele presenciou em relação àquele querido irmão. Ele disse que em uma determinada situação, o paciente que estava sendo atendido estava reclamando de fortes dores. E o irmão disse que ele agradecesse por estar sentindo dores, pois os outros pacientes dele não reclamavam de dor. O irmão também trabalhava como legista, e ao examinar os cadáveres,
eles não reclamavam de dor. Ou seja, os outros pacientes, eles se remetiam àqueles que já estavam mortos. Porque o morto não tem sensibilidade, o morto não sente. Portanto, o ser humano nasce morto espiritualmente, nasce condenado, nasce para o inferno, e ele, por meio do novo nascimento, ele ressuscita, ele passa a ter vida. E isso ocorre em Cristo Jesus. Então nós ressuscitamos com Cristo e o nosso Deus e Pai nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo. Quando estamos ainda aqui na terra, posicionalmente, também estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O crente salvo tem muitos privilégios, e esses privilégios todos que os crentes têm, todos eles estão atrelados à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada que o crente tem é por obra sua, é por construção sua, ou por causa da igreja a qual é membro, ou por causa da lei, ou por causa dos profetas. Todas as dádivas que os crentes recebem, elas são por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele que nos dá todos os dons, que nos dá todas as dádivas e que nos deu o dom maior, que é o dom da vida eterna, a salvação eterna. Somos salvos por Jesus Cristo. Uma das primeiras lições que eu aprendi quando convertido ao Evangelho Santo e Eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi com o nosso querido irmão e pastor de saudosa memória, o pastor Antônio Mendes, que ele disse: irmão, nós cremos em uma pessoa. Aqui nós não cremos em um sistema teológico, nós cremos em uma pessoa. Nós somos salvos por uma pessoa. Nós somos salvos pela pessoa de Jesus Cristo. Portanto, todas as dádivas pertencentes aos crentes, elas chegam aos crentes por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele nos salvou e no versículo 7 ele dá um propósito para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. A salvação do miserável pecador, a salvação do homem perdido, a salvação do homem completamente depravado, ocorre por meio da graça, ocorre por meio de Cristo, e tem um propósito: mostrar na eternidade futura, mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou a miserabilidade humana, onde superabundou a tragédia do pecado na vida do homem, superabundou a graça de Deus. Enquanto o homem merecidamente deve morrer, merecidamente deve ser lançado no inferno, o Senhor Deus nos amou. O Senhor Deus nos amou e nos tratou de uma maneira exatamente contrária à que merecemos. Ele nos tratou por graça. Então, lá nos séculos vindouros, nós os salvos, nós que cremos em Jesus, nós que cremos com o coração, que confessamos com a boca, que entendemos plenamente que não merecemos nada mais do que a condenação, nós que entendemos essa verdade e humildemente recebemos Cristo como nosso Salvador pessoal, seremos provas das abundantes riquezas da sua graça. Deus abundou para conosco em graça, amado. Se você ainda não é um salvo, é porque você tem negligenciado a graça de Deus e você não tem aberto sua cabeça, seu coração, sua mente, sua vida para receber dessa abundante riqueza de graça, pela sua benignidade para conosco. E de novo aparece o termo em Cristo Jesus. Benignidade para conosco, revelada em quem? Na pessoa de Cristo. As dádivas nos são dadas por meio de Cristo. Deus mostrará nos séculos vindouros
as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Essa sua benignidade para conosco, ela é manifestada em Cristo Jesus, por estarmos em Cristo Jesus. Portanto, quem está em Cristo tem a vida eterna. A palavra de Deus brada: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Todo aquele que confessa o nome de Cristo não será confundido. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Portanto, salvação é presente de Deus, salvação é demonstração das abundantes riquezas da graça de Deus, e salvação só é possível exclusivamente por meio de Jesus Cristo. A minha igreja não pode salvá-lo, a sua igreja não pode salvá-lo, a sua religião não pode salvá-lo, as suas obras não podem salvá-lo, as minhas obras não podem me salvar. Apenas Cristo, e tão somente Cristo, pode salvar o pecador. Somente Cristo livra-nos da eterna condenação. Portanto, se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, eu te exorto esta noite a entregar sua vida a Jesus, a confiar nele como seu Salvador pessoal. No versículo 8, a palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos. Meu amigo, nós somos salvos por graça. Nós somos salvos por graça. Algumas pessoas dizem: a lei de crente. Crente não tem lei. Crente vive debaixo da graça. O crente vive por meio da fé. O crente vive por graça, por favor não merecido. Nós somos salvos por meio da fé. Nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Pelo favor não merecido sois salvos. Nós não somos salvos porque somos bons. Algumas pessoas acham os crentes, eles têm uma vida separada, eles não bebem, eles não fumam. Os crentes vivem reclusos e por isso eles são salvos. Não é por obra. Salvação não é por obra. Salvação não é por prática de moralidade. Salvação é por meio da fé na pessoa bendita de Cristo. Tão somente Jesus pode salvar. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós pecamos, não existe homem perfeito sobre a face da terra e que faça o bem, que não peque. A Bíblia é muito clara ao declarar esta verdade. Todos nós somos pecadores. Portanto, a única maneira de sermos salvos é por meio da graça, é por meio do favor não merecido. Nós pregamos salvação por meio de Jesus Cristo. Nós pregamos salvação pela fé em Jesus. Nós não pregamos salvação por igreja, nós não pregamos salvação por sistema teológico, nós não pregamos salvação por suas obras, nós pregamos salvação por Jesus Cristo. Não pregamos salvação por meio da lei, do sábado, das festas judaicas, das luas novas, nada disso. Nós pregamos salvação por meio da pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Presente de Deus. Salvação é presente de Deus. Ao homem é impossível você construir uma corda para chegar ao céu. É impossível você construir uma escada pessoal, humana, para chegar ao céu. A salvação eterna, ela é dada-nos porque o Filho de Deus desceu do céu, se fez carne, humilhou-se, tomando a forma de homem, morreu naquela maldita cruz para que você tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho, isso é a palavra de Deus. Então, por graça, lembrando ainda que a palavra de Deus declara no Evangelho de João que a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É de suma importância estarmos sempre fazendo essa distinção,
porque ainda tem muita gente enganada, tem muita gente iludido achando que a salvação depende de lei, a salvação depende de obras e nada disso. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, está dito: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Portanto, nós somos da graça, nós somos da verdade, nós somos da liberdade, nós somos da inteira certeza de salvação. O Senhor nos salvou. O Senhor nos deu salvação. A salvação pertence ao Senhor e o Senhor nos deu salvação. Não existe um outro nome debaixo do céu capaz de salvar. O único nome na terra e no céu que pode dar salvação é o nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou no santo lugar uma única vez e não entrou com sangue alheio, entrou com seu próprio sangue. Entrou com seu próprio sangue para ser assim a causa de uma eterna salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É o que nos diz o versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amigo, as nossas obras são sem valor. As nossas obras não passam de trapos de imundície. Não tem como comprarmos um lugar na eternidade tomando como base as nossas míseras obras. Na verdade, a grande maioria dos homens que habitam a terra são homens de bem, são homens de boas práticas, são homens de bons costumes, mas nada disso pode salvá-lo. Apenas Cristo pode dar a você vida eterna. As obras elas são preciosas perante os homens, elas também são valorosas perante Deus. Nós temos na Bíblia um relato maravilhoso que trata do caso de Cornélio, que era um homem piedoso, um homem de boas obras, mas ele não pôde ser salvo pela sua piedade. Ele não pode ser salvo pela sua boa obra. Ele foi salvo porque Pedro foi até a sua casa e pregou Cristo como único e todo suficiente Salvador. Sem Jesus é impossível salvação. Apenas Cristo pode dar ao homem vida e vida eterna. É Jesus quem salva, é Jesus quem salva. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que o crente encontra-se plenamente salvo. E então nós chegamos assim ao versículo 10 que diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras que por acaso um crente venha a fazer, não é dele, já foi Deus que preparou. É o que nos diz o versículo 10, porque somos feitura sua, fomos feitos por Ele. O crente é feito por Deus. O novo nascimento é operado por Deus. O novo nascer é operado por Deus. O trazer a vida é operado por Deus. A ressurreição ocorrida no momento do novo nascimento é operado por Deus. Nós somos feitura sua. O fato de sermos nova criatura, essa nova criatura também é criação de Deus. O novo homem feito por Deus, quando operou em nós o novo nascimento. Quem está em Cristo, nova criatura é. Essa nova criatura é criação de Deus. Essa nova criatura é feita por Deus. É feita por Deus para a honra e glória tão somente de Deus. Não é produção da igreja, não é produção do pregador. Algumas teorias do engano, algumas teologias do erro, que induzem as pessoas a acharem que foram geradas por igreja, por homem. Absolutamente não. O homem crente é salvo exclusivamente
por Jesus Cristo. No capítulo 5 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, em seu versículo 17, diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova criatura é feitura de Deus. Essa nova criatura é feita por Deus. Foi Deus quem fez. Não é obra do pastor, não é obra da igreja, não é obra da religião. É feituras, porque somos feitura sua. Ou seja, Ele quem nos gerou enquanto nova criatura. Criados em Cristo Jesus. De novo, Cristo Jesus. De novo aparece a nossa íntima ligação com Cristo. Sem Jesus não há crentes, viu? Sem Jesus não há crentes. Sem Jesus não há salvos. Sem Jesus não há nova criatura. Sem Jesus não tem esperança. Pois só Cristo nos dá vida eterna. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Mais uma vez nós temos um propósito. O crente foi criado em Cristo Jesus para as boas obras. Você que já é crente, entenda. Deus lhe criou em Cristo Jesus para as boas obras. E estas boas obras, elas também não são nossas. A Bíblia diz as quais Deus preparou para que andássemos nelas. De alguma maneira, Deus já preparou as boas obras que nós iremos apresentar a Ele. As boas obras que por acaso venhamos realizar não são nossas, são dele. Foi Ele quem preparou. As boas obras que alguns acham que vão poder adentrar o céu por ela, dos crentes salvos por Ele, essas boas obras não são deles. Foi Deus quem preparou. Foi Deus quem preparou para que andássemos nelas. Assim sendo, meu amigo, minha amiga, veja a preciosidade que nos ensina a Santa Palavra de Deus. Veja que maravilha! Nós somos salvos por graça, nós somos salvos por meio da fé, nós somos salvos pela pessoa bendita de Cristo. E até mesmo o nosso trabalho, que não é vão, feito no Senhor, ele foi pensado, planejado, preparado por Deus, para que cada um de nós andássemos neles, para a honra e glória tão somente de Deus. Portanto, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a estarmos cada vez mais firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor.